Boa noite, amada igreja, que bom estarmos mais uma vez na casa do Senhor, Ele que nos trouxe aqui, né, para nos reunirmos nesta noite. Que privilégio que nós temos, né? Tantas pessoas lá fora podiam também ter esse privilégio, mas não têm. Nós temos, graças a Deus, que Ele é que nos escolheu, por isso que nós estamos aqui, né? Maravilha! Vamos dar as boas-vindas a todos vocês, que vocês sejam abençoados nessa noite, que possam sair daqui depois de ouvirem os louvores, as orações, as leituras bíblicas, de participarem deste culto, vocês possam sair daqui fortalecidos pela ação do Espírito Santo. Vamos abrir a palavra de Deus no Salmo número 1. Salmo número 1. São 6 versículos apenas. Eu vou ler a palavra de Deus, vocês podem acompanhar. Bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes, o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Ele é como árvore plantada junto à corrente de águas, que no devido tempo dá o seu fruto, e cuja folhagem não murcha, e tudo quanto ele faz será bem-sucedido. Os ímpios não são assim. São, porém, como a palha que o vento dispersa. Por isso, os perversos não prevalecerão no juízo, nem os pecadores na congregação dos justos. Pois o Senhor conhece o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios perecerá. Palavra do Senhor para o nosso coração. Vamos orar? Santo Deus, Pai querido, Pai eterno, louvado seja o Teu santo nome, Senhor. Como é bom estar na Tua presença, como é bom desfrutar, Senhor, de tudo aquilo que Tu tens para nós, meu Pai. Como é bom, Senhor, sentir o Teu amor fluindo entre nós. Guarda-nos, Senhor, livra-nos, Senhor, de todo mal. Pois, como nós lemos aqui, bem-aventurado o homem que anda na Tua presença, que não se assenta na roda dos escarnecedores. Por isso, nós somos gratos a Ti, Senhor, pela escolha que Tu fizeste. Tu escolheste a cada um de nós para estar na Tua presença e poder desfrutar de momentos tão maravilhosos como nós desfrutamos nessa noite. Eu oro e já Te agradeço de antemão, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor e Salvador da nossa vida. Amém. Nós temos aqui o hino 28. Raquel vai nos conduzir. Hino 28, Coroação. Astros, anjos, céus entoam, e
Salmo 75. Leamos. Farei o texto, a leitura do texto em silêncio. Farei o texto e peço à igreja que acompanhe silenciosamente. Salmo 75, diz assim a palavra do Senhor. Graças te rendemos, ó Deus, graças te rendemos, e invocamos o teu nome e declaramos as tuas maravilhas. Pois disseste, hei de aproveitar o tempo determinado, hei de julgar retamente. Vacilem a terra e todos os seus moradores, ainda assim eu firmarei as suas colunas. Digo aos soberbos, não sejais arrogantes, e aos ímpios, não levanteis a vossa força. Não levanteis altivamente a vossa força, nem faleis com insolência contra a rocha. Porque não é do Oriente, não é do Ocidente, nem do deserto que vem o auxílio. Deus é o juiz. A um abate e a outro exalta. Porque na mão do Senhor há um cálice, cujo vinho espuma, cheio de mistura. Dele dá a beber, sorvem-no até as escórias, todos os ímpios da terra. Quanto a mim, exultarei para sempre, salmodiarei louvores ao Deus de Jacó. Abaterei as forças dos ímpios, mas a força dos justos será exaltada. A igreja pode se assentar. E nesse momento nós vamos, contritos, nos colocar na presença de Deus. Quando a gente está em pé, a gente está em reverência à autoridade. Quando a gente se assenta, a gente está em posição de ouvir atento aquele que nos fala. Mas se o seu coração desejar se ajoelhar diante daquele que é o soberano e tem o poder sobre a sua vida, fique à vontade. Mas o importante é que nesse momento de contrição você coloque-se diante de Deus como o seu coração deseja e como ele merece ser visto. Eu quero que você coloque o seu coração diante de Deus e lembre desse texto. Gratidão, porque Deus não nos trata como os ímpios da terra. Deus nos trata de uma forma diferente. Ele nos trata como justos, ainda que justo seja somente o Senhor. Coloque diante de Deus suas queixas, coloque diante de Deus as suas dúvidas, as suas inquietações, tudo aquilo que está tentando te tirar do culto. Coloque diante de Deus. Ele é o Senhor. Ele é o Senhor. Nós vamos orar durante um tempo silenciosamente e após eu quebrarei o silêncio com oração audível. Senhor Deus, Pai amado, nos colocamos diante de Ti, ó Deus, com o coração contrito, reconhecendo primeiramente que somos pecadores, somos falhos, somos indignos, ó Deus, de chegar diante da Tua presença. E por isso, ó Deus, rendemos graças na nossa oração, porque, ó Deus, mesmo fazendo parte deste grupo que poderia ser chamado de ímpio, o Senhor olha para nós através da mediação de Cristo Jesus e nos vê como justos, nos galardoa bênçãos em abundância, nos faz, ó Pai, compreender que nas lutas não estamos sós, nas vitórias o Senhor foi quem nos deu. Pai, nós sabemos que nas adversidades, nas enfermidades, nas tribulações da vida, Tu és o nosso conselheiro, companheiro,
guia. O Senhor é quem nos conduz a trilhar o caminho certo. E a voz do Senhor, que é poderosa, nos conduz. A Tua palavra nos ilumina. Obrigado, Senhor, por podermos estar na Tua casa. Obrigado por sermos, ó Deus, recebidos a Tua presença. Obrigado pelo perdão que o Senhor nos dá. Obrigado, Senhor, porque podemos Te adorar em espírito e em verdade, porque o Teu Espírito enche o nosso coração. Obrigado, Senhor, por ser o Deus desta igreja, o Senhor deste povo. Usa-nos para o Teu louvor, em nome de Jesus. Amém.
abrir a palavra de Deus para a leitura do Salmo 150. Salmo 150. Nós estamos no momento de gratidão e vamos à leitura do Salmo 150, nos preparando para a consagração das nossas vidas, dos nossos dízimos e das nossas ofertas. Assim diz a palavra de Deus. Aleluia! Louvai a Deus no seu santuário, louvai-o no firmamento, obra do seu poder, louvai-o pelos seus poderosos feitos, louvai-o consoante a sua muita grandeza. Louvai-o ao som da trombeta, louvai-o com saltério e com harpa, louvai-o com adufes e danças, louvai-o com instrumentos de cordas e com flautas. Louvai-o com símbolos sonoros, louvai-o com símbolos retumbantes. Todo ser que respira, louve ao Senhor. Aleluia. Continuar com o grupo de louvor. Oh,
Senhor nosso Deus e Pai, obrigado, Senhor, pelo privilégio de estar aqui na Tua casa, congregados aqui, para Te louvar, Senhor. Te agradecemos, Senhor, porque, pelo Teu amor incondicional por nós, pecadores, Senhor, que nos concede bênçãos, até mesmo que não merecemos, que nem sabemos, Senhor, livramentos, nós nem percebemos, Senhor. Muito obrigado, Senhor, por ser um Deus tão amoroso conosco, Senhor. Te oferecemos, Senhor, esses dízimos e essas ofertas aqui na tua casa, Senhor, que elas sejam utilizadas para a honra e glória do Teu santo nome, engrandecimento da Tua obra aqui na terra, Senhor. Oração que Te fazemos em nome de Jesus. Amém. Crianças, eu só vejo o Henrique aqui. Tem mais alguma criança? Vem até aqui, vamos orar por você, Henrique. E orar também pela mensagem que o pastor vai trazer para a gente, né? Para os nossos corações.
Vamos orar? Senhor, Pai querido, Pai de amor, nós louvamos o Teu nome, Senhor. Obrigado, meu Pai, por este momento ímpar, momento tão especial nas nossas vidas, que temos a oportunidade de interceder, de orar uns pelos outros e agora especialmente pelo Henrique, que está aqui à frente. Quero orar por ele, pedir ao Senhor que coloque a Tua boa mão sobre a vida dele, que ele possa entender, Senhor, entender que somente em Ti nós podemos encontrar paz, somente em Ti nós podemos encontrar conforto que vem do Teu alto céu. Queremos colocar também a vida do reverendo Homer nas Tuas mãos. Ele que vai trazer a mensagem para os nossos corações, mensagem que ele já preparou. Certamente que essa mensagem venha direto ao nosso coração, como nós lemos hoje no Salmo número 1. O nosso prazer está na lei do Senhor, e nessa lei nós meditamos de dia e de noite. Sim, é esta lei, é essa palavra, essa mensagem que queremos guardar no nosso coração para não pecar contra Ti. Que nós possamos sair daqui, nesta noite, fortalecidos pela mensagem que vamos receber do reverendo Homer. Eu oro agradecido em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Mateus capítulo 15. Nós vamos ler a partir do versículo 21, mas pode ficar sentado por enquanto, que eu vou falar umas coisinhas antes. Às vezes, tem coisa que a gente não pode deixar para compartilhar depois, né? É muito importante, assim, esse cântico que foi cantado agora. Por algum momento, eu sei que o Espírito Santo que colocou esse cântico hoje, nesse momento, preparando para a mensagem. Há quase 27 anos, na minha turma, fui ordenado, formando, e a gente estava preparando na formatura e eu recebi um desafio terrível. Terrível, vocês vão entender, né? A nossa turma resolveu, nós éramos 11 formandos, e nós resolvemos cantar um hino, mas só queríamos representantes. Nós tínhamos um colega de turma que era um exímio cantor, e tínhamos a esposa de um dos colegas que era uma exímia pianista, e a turma escolheu os dois e eu para cantar. Né? E eu escolhi o cântico que nós iríamos cantar. Não era esse, mas é uma versão desse, que diz: o Espírito do Senhor me ungiu e me enviou para pregar libertação. E tremendo. Foi a versão do grupo Hagios, cantada pelo Josué Rodrigues, que a gente cantou no dia. E não sei porquê, viu, mas eu voltei lá para a minha formatura agora. Esse colega que a esposa é pianista já faleceu num acidente de carro há alguns anos. Esse outro colega continua firme, forte, e de alguma forma Deus está falando para mim que aquele propósito lá do dia da formatura continua sendo o mesmo. E eu agradeço. Obrigado, Raquel. É bom quando a gente vê o Espírito falando. E começa como o Espírito do Senhor está presente para consolar. É Deus com a gente exalando vida e forças para continuar. E Ele me ungiu para pregar libertação, para quebrar cadeias, para restaurar os corações, para apregoar o ano aceitável do Senhor, a fim de que se chamem carvalhos de justiça. Que Deus nos abençoe. Obrigado. Tem outra coisa ainda, deixa eu ver aqui, o papel do pastor na igreja é ser o docente, né? Eu sempre gosto de falar que a liturgia, ela
tem uma didática, tem um ensino. Alguém percebeu hoje qual era a função dos textos bíblicos aqui? O que estava sendo ensinado aí? Alguém percebeu? Sempre tem, né? Hoje foram os homens. Hoje, olha lá, o William já percebeu, né, William? Quer falar? Os textos de hoje foram o primeiro, o do meio e o último salmo. São os 3 salmos, né? Isso é uma lição assim para nós. Hoje o culto é para louvor ao Senhor. Então nós começamos e terminamos passando pelo meio do livro de Salmos. Então fica sempre esperto que sempre temos um ensino poderoso nas nossas liturgias e Deus fala de forma tremenda, né? A gente tem visto muito isso na harmonia dos cânticos, dos hinos, mas fiquem atentos às mensagens que estão sendo passadas. Agora sim, vamos ficar em pé, Mateus 21, Mateus 15, errei, né? Foi só um exercício, né, Jaqueline? Levantar, sentar agora. Mateus 15, a partir do versículo 21, diz assim até o versículo 28. Partindo Jesus dali, retirou-se para os lados de Tiro e Sidom. E eis que uma mulher cananeia que viera daquelas regiões clamava: Senhor, filho de Davi, tem compaixão de mim, minha filha está horrivelmente endemoniada. Ele, porém, não lhe respondeu palavra. E os seus discípulos, aproximando, rogaram-lhe: despede-a, pois vem clamando atrás de nós. Mas Jesus respondeu: não fui enviado, senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. Ela, porém, veio e o adorou, dizendo: Senhor, socorre-me. Então ele, respondendo, lhe disse: não é bom tomar o pão dos filhos e lançá-lo aos cachorrinhos. Ela, contudo, replicou: sim, Senhor, porém os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus donos. Então lhe disse Jesus: ó mulher, grande é a tua fé, faça-se contigo como queres. E desde aquele momento sua filha ficou sã. Podem sentar, irmãos. Esse é um daqueles textos que a gente custa entender as atitudes de Jesus, não é verdade? Você já imaginou você fazendo um pedido para Jesus e ele simplesmente te ignorando? É tão legal, né, quando você está conversando com uma pessoa e você percebe que a pessoa nem percebe que você está ali, ainda mais te ouvir. Agora você imagina Jesus fazendo isso com uma mulher. É difícil para a gente imaginar, não é? Agora, vamos além. Vamos imaginar Jesus fazendo isso de uma forma ríspida, grossa, de uma forma discriminatória, do tipo da mulher pedir socorro e ele falar assim: eu não vou deixar de dar a comida para os meus filhos e entregar para um cachorrinho. A ideia de cachorrinho aqui é diferente de hoje. Hoje seria mais ou menos assim, né? Eu não vou deixar de dar a comida para os meus cachorrinhos para entregar para os filhos. Hoje os pets têm mais, como é que fala? Tem mais cuidado às vezes do que os próprios filhos. Mas veja bem, aqui está colocando algo pesado, né? Está dizendo que aqueles que são da casa de Israel, aqueles que são, porque ele falou que ele foi enviado à casa de Israel. Então, não é lícito tirar daqueles para quem eu fui enviado e entregar para esses outros que são considerados. A ideia da palavra cachorrinho aqui é a mesma ideia de vira-lata. Aqueles que vivem das migalhas, aqueles que comem do resto, da sobra, aqueles que vivem da coleta do lixo. Difícil imaginar Jesus falando assim com uma pessoa, não é verdade? Mas é o que o texto está dizendo que acontece. Bom, Jesus, acima de tudo, era mestre. E se a gente sabe que essas atitudes não correspondem à postura de Jesus, ao ministério de Jesus, nós temos que entender que ele está agindo de forma didática.
de alguma forma. E nesse ponto é muito interessante entender que Jesus já havia visto claramente a perseverança daquela mulher. Porque, em primeiro lugar, Jesus não está na sua terra, não está na sua região. O texto diz que ele foi para os lados de Tiro e Sidom. São cidades vizinhas consideradas gentílicas, aliás, cidades que estão entre os ais proféticos. Ai de ti, Tiro, ai de ti, Sidom. Que se fossem feitas em ti os sinais que foram feitos, fossem feitos sinais em Sodoma e Gomorra, teriam sido convertidos, vocês não. Então veja, ele está em uma região onde o pecado reina, e quando ele fala que veio uma mulher cananeia, ele fala de uma mulher desta região, uma mulher talvez identificada com esta vida pecaminosa, uma mulher que talvez estivesse à margem desta sociedade cheia de pecado. E essa mulher chega para Jesus com um pedido, um clamor desesperador. Ela diz assim: Senhor, filho de Davi, tem compaixão de mim. Minha filha está horrivelmente endemoniada. O diabo tomou conta completamente dela. Nós vemos quadros assim na Bíblia, quando, por exemplo, se refere àquele que estava endemoniado por uma legião, aquele que estava endemoniado quando os discípulos desceram o monte da transfiguração, pai que falava de filhos que se removiam em lama e viviam uma vida completamente destrutiva, já não tinham mais nem identidade, não tinham mais nada. Ela, quando se refere a uma filha horrivelmente endemoniada, está falando de um drama vivido em extremo por aquela mãe que está vivendo em uma sociedade que é permissiva ao pecado, é uma sociedade que considera as coisas, a marginalidade pecaminosa como normal, e ela está vivenciando esses frutos de uma forma tão intensa, tão dolorosa, que ela já não suporta mais. E ela fala, tem de compaixão. A ideia de compaixão é: sinta com o seu coração a dor que eu estou sentindo. Irmãos, aquela mulher reflete o clamor de inúmeras pessoas no dia de hoje: mães, pais, esposos, esposas, filhos, filhas, que estão vivendo nesse mundo, sofrendo as consequências de um mundo cada vez mais desarraigado da palavra de Deus, destrutivos, um mundo que está cego para o que Deus está fazendo e surdo, não porque perdeu a visão ou perdeu a audição, porque não quer ver, não quer ouvir, se recusa. Pode até vir para a casa de Deus, mas não quer ouvir a palavra de Deus. Se a situação muitas vezes abala nós que somos famílias de cristãos. Recentemente vi uma cena, crianças correndo na igreja e os pais desesperados. Deus, essas crianças não param quietas, não param de falar, não param de fazer isso. E aí eu virei para uma com todo amor e disse assim: que bom que elas estão na igreja, né? Porque tem pais desesperados porque os filhos se afundaram no mundo. Que bom que a bagunça é aqui dentro. Que bom que ainda amam vir à casa do Senhor. Que bom que ainda param e escutam. Essa mãe perdeu todas as suas esperanças de que haveria restauração da sua filha na sua terra. Por isso, quando ela chega a Jesus, ela diz:
filho de Davi, como se estivesse dizendo, de um rei que eu sei que não é meu rei, não é meu povo, mas que ama o seu povo. Filho do rei Davi. E automaticamente, ao dizer isso, ela está falando algumas coisas que comentam na região, porque esse filho de Davi não é apenas o Salomão, os seus herdeiros, Roboão, assim por diante, porque a Bíblia fala que o Messias, o Salvador, aquele que viria e restauraria o reino a Israel, ele seria o filho de Davi. Então ela anuncia aquele que está vindo em nome de Deus, da mesma forma que aquela mulher no poço de Samaria esperava o Messias. Esperava o Messias. Mas Jesus responde no primeiro momento para ela, como a humanidade havia lhe respondido. Ele, porém, não lhe respondeu palavra. Ele não se importou com a dor daquela mulher. Ele respondeu como se estivesse dizendo, o problema é seu, não é meu. Ele respondeu como alguns antropólogos dizem hoje, são vistas algumas pessoas na sociedade como apenas paisagem urbana. É aquela pessoa que está à beira do caminho pedindo, e é uma paisagem a quem eu todos os dias ou dou uma palavra de bênção ou dou alguma contribuição, mas não vê como gente, como ser humano. Viu o clamor daquela mulher como o clamor de qualquer um na sociedade. E é interessante que dentro desse lado nós vamos ver Jesus representando a humanidade caída como qualquer um de nós, porque haviam muitos naquela sociedade que poderiam amenizar a dor daquela mulher, a começar por aqueles que incentivavam e levavam aquela menina a caminhar cada vez mais para a vida da sua possessão. Mas os discípulos, eles parece que exerceram um papel de misericórdia. Eles olharam para Jesus e disseram assim, Senhor, despede-a, pois vem clamando atrás de nós. Olha, Senhor, despede-a. Tem uma parábola que Jesus conta sobre uma viúva que era tão importuna com o juiz, que o juiz disse, eu vou julgar a causa dessa mulher porque ela está me enchendo demais a paciência, eu não aguento mais, vou me livrar dela, vou me livrar de um problema. A proposta dos discípulos, vamos nos livrar desse problema, Senhor, vai lá, faz alguma coisa, liberta essa mulher, manda ela embora, qualquer coisa, mas não estamos suportando mais essa insistência. Jesus olha para os discípulos e responde como qualquer pessoa responderia. Eu não fui enviado com este propósito. Eu fui enviado às ovelhas perdidas da casa de Israel. Ela não tem parte comigo. Ela não tem parte comigo. Irmãos, é muito duro quando a igreja responde aos clamores da sociedade da mesma forma que a sociedade responde aos clamores. É muito duro. É claro que nós não conseguimos resolver todos os problemas, mas o mínimo que nós podemos fazer numa situação como dessas é ouvir os problemas. É não ouvir o clamor de uma mulher em desespero simplesmente com o som do silêncio, da ignorância, ou mesmo com a tentativa de nos livrarmos dos problemas que são trazidos a nós. No mínimo ouvir. Parar. E quando eu falo de ouvir, significa dar um tempo e dizer o que está acontecendo com você, minha filha. Às vezes o nosso maior desespero no dia de hoje não é ver o nosso problema resolvido, é ver a nossa, ver a nossa voz ser ouvida. Às vezes a gente até tem a própria maturidade e o caminho para resolver os nossos problemas. O que a gente não consegue é encontrar um par de ouvidos dispostos a gastar tempo com o nosso desespero, com a nossa angústia,
com a nossa dor. E às vezes temos razões, às vezes estamos tão doídos, tão amargurados, que quando uma dor, uma amargura nos é passada, a gente já bota o muro para dizer: não queremos ouvir. Junto com o ouvir, o mínimo que nós podemos fazer é dobrar os joelhos e orar. Nós podemos sim dizer: não tenho prata, não tenho ouro. Ou dizer como os discípulos: Senhor, nós não tivemos forças, não conseguimos, tentamos, mas não conseguimos. Nós podemos simplesmente naquele momento falar o que nós temos. Eu não tenho prata, não tenho ouro, mas o que eu tenho eu posso te dar. Prega a palavra, anuncia, fala da graça. Nós temos muito mais do que o mundo. Nós temos um Deus que é o Senhor sobre todas as coisas e cuida de nós. Mas o texto continua, porque apesar da resposta, daquela resposta que Jesus dá, a mulher continua. E o texto diz que ela veio e o adorou e disse: Senhor, socorre-me. Apesar dela ter ouvido Jesus dizer que não era para ela o propósito, apesar de ver os discípulos tentando solucionar um problema, ao invés de cuidar de uma vida, e ver Jesus dizendo: não é ela, não é com ela o meu propósito, e agir como qualquer pessoa da humanidade, qualquer ser humano, ou com o coração bondoso ao ponto de se livrar do problema, ou sem nenhum impacto no seu coração, dizendo: não estou nem aí. Quando ela viu que isso estava acontecendo, ela chega, prostra e ela diz: Senhor, me socorre, eu preciso de socorro. E Jesus agora olha para ela, não responde aos discípulos, agora responde para ela: não é bom tomar o pão dos filhos e o lançá-los aos cachorrinhos. Ele está olhando para aquela mulher e está dizendo assim: você é membro comungante da igreja? Você participa das nossas reuniões regulares? Você já fez sua profissão de fé, o seu batismo? Você é contribuinte? Jesus dá a resposta que os religiosos da época, e veja bem, não confunda a palavra religião com a religiosidade. A religião é um instrumento pela qual nós somos religados a Deus. A religião é bênção, é instrumento para a glória de Deus. A religiosidade é quando a nossa fé e a nossa confiança é colocado nesta habitação humana, terrena. Ele está falando aqui da fórmula judaica para alcançar as benesses. Em outras palavras, aqui nós usamos termos relacionados à nossa igreja. Na época seria: minha filha, você não está arrolada na genealogia que te coloca como família de Abraão, descendência de Abraão, descendência de Israel. Você não tem pacto conosco, nós não temos compromisso de cuidar. Veja, é uma coisa muito importante que nós temos, inclusive, na nossa confissão de fé. As nossas obras devem ser feitas prioritariamente para aqueles que compartilham conosco a mesma fé. Por quê? Porque cuidamos dos irmãos, mas ela não é exclusiva. Entretanto, muitas vezes nós preferimos jogar fora o que temos de sobra, a distribuir com aqueles que não compartilham conosco da mesma fé. Essa era a postura, muitas vezes tomada pelos religiosos da época. Jesus então responde agora não como a humanidade responde, como se fosse um problema ou com apenas um descaso. Ele responde agora como a religião daquele local responderia àquela mulher, dizendo: tudo bem, se você cumprir os requisitos e se tornar parte do nosso grupo. Eu me lembro uma vez, não vou dizer aonde, em respeito à igreja, que eu fui visitar uma igreja em São Paulo e vi uns apetrechos que estavam sendo distribuídos.
era tipo um vasinho de alabastro, sabe? Bonitinho, desse tamanhozinho. E eu achei muito bonito. Falei assim, eu vou comprar um. Cheguei para a pessoa e falei assim, quanto custa essa lembrancinha aqui? Né? Ele falou, é de graça. Aí eu falei, de graça? Então eu posso pegar? Não, não, é de graça. Mas para você conseguir esse daqui, você vai ter que trocar por 7 vasinhos desses aqui, que era um vasinho de barro, feinho, que tinha... Falou assim, você vem em 7 reuniões nossas, reuniões específicas, e cada vez que você vier a uma reunião, você pode levar um desses de graça. Não, de graça não. Deixa eu explicar direito, né? Você pode levar de graça, desde que você tenha feito uma oferta de pelo menos R$50. Se você deu uma oferta de R$50 na igreja, você leva o vasinho pequenininho. Quando você tiver 7, você vem e troca de graça por este outro bonitinho, né, que tem aqui. 7 vezes 5, R$350. Bom, eu não pagaria esses R$350 naquele objeto, né? Mas seria o mínimo daquele valor. E o que foi dito era de graça. Irmão, a mulher está desesperada porque a filha está horrivelmente endemoniada. Mesmo sendo desprezada, ela se prostra diante de Jesus e diz, socorro, socorro, socorro. E muitas vezes a gente só diz assim, vem, frequenta, que depois a gente pensa em como pode resolver o seu problema. A igreja não pode ser reflexo apenas das suas regras denominacionais. Eu falo que é muito difícil para nós, e a junta diaconal sabe bem isso aqui. Quando chega alguém para me procurar, eu digo, temos uma junta diaconal, não é verdade? De vez em quando eu estou enchendo a paciência. Não é comigo. Vamos mandar para os diáconos vão resolver, eu tenho certeza, por um motivo muito simples. É muito fácil enganar o pastor, é muito fácil enganar um presbítero, é muito fácil enganar as pessoas que não estão diretamente envolvidas com esse ministério abençoado, mas os diáconos são instrumentos usados por Deus para diferenciar aquele que está clamando por uma necessidade. E olha, vou ser testemunho, tivemos uma situação aqui que eu creio que em menos de 2 horas resolveu tudo. Foi ou não foi, irmãos? Recentemente, em menos de 2 horas, resolveu tudo. Nem falar para a igreja a gente não precisa falar. Que bênção! E nessa hora, a gente não tem que olhar se é membro comungante, que tem cargos, que tem recursos, ou se está vindo do clamor na sociedade. A diferença da igreja se faz, porque o Espírito Santo nos constrange a olhar para almas aflitas e levar a elas a unção, a libertação, pregar aquela mensagem que tira do cárcere imposto pelo diabo. E é muito interessante que eu acredito firmemente que Jesus estava agindo ali didaticamente com os seus discípulos. Aquelas 2 primeiras palavras duras é que Jesus conhecia aquela mulher muito bem. Conhecia muito bem. Ele sabia que aquela mulher iria dar uma resposta maravilhosa para todos. Aquela mulher, então, quando Jesus diz para ele assim, Jesus diz para ela que não é bom tomar o pão dos filhos e lançá-los aos cachorrinhos, ela responde para Jesus, sim, Senhor, porém, quem diz que os cachorrinhos querem comer na mesa? Os cachorrinhos se satisfazem com as migalhas que lhes são lançadas, que não são lançadas, das migalhas que caem da mesa dos seus donos. Primeira afirmação que a gente pode dizer aqui é que aquela mulher demonstrou que basta uma migalha do poder gracioso de Jesus para que a vida dela seja restaurada. Basta uma migalha do poder de Deus. Enquanto o povo que recebe Jesus está reclamando do manjar que está sobre a mesa, aquela mulher se contenta com apenas as migalhas, porque sabe que nessas migalhas o poder de Deus, nas migalhas de Jesus há poder de Deus
suficiente. A segunda afirmação é que ela está dizendo que nenhuma outra pessoa tem o poder que Jesus tem. Se uma migalha do poder de Deus pode transformar a sua vida, ninguém, além de Jesus, pode libertar a sua filha. Ninguém. A resposta de Jesus é a resposta que eu creio que Jesus queria dar desde o primeiro instante. É a resposta daqueles que conhecem não o mundo, não a religião, mas conhecem o Filho de Deus. É a resposta daqueles que conseguem contemplar o clamor de uma mãe desesperada por uma filha horrivelmente endemoniada, que se ajoelha diante daquele que não é o seu rei, se ajoelha diante daquele que ela vê que tem poder e sabe que meras migalhas são suficientes para transformar a sua vida, e ela se coloca diante dessa pessoa e clama: Senhor, tem misericórdia. Jesus nos ensina a olhar para essa mulher e dizer: eu te escuto, eu te ajudo, eu te abençoo. Para aquela mulher ele disse simplesmente assim: pode ir em paz, sua filha já está liberta. Para os discípulos ele disse assim: nem mesmo em Israel a gente viu fé dessa forma. Sabe, irmãos, aquela mulher teve a graça e nós temos o ensino. Aquela mulher teve um encontro com Jesus e teve um dos seus problemas resolvidos. Os discípulos ficaram 3 anos e meio andando ao lado de Jesus e se tornaram transformadores do mundo. Aquela mulher nem era povo de Deus. Os discípulos foram escolhidos dentre o povo de Deus. Muitas vezes a gente quer clamar como aquela mulher, mas somos chamados para viver como os discípulos, que vão ter as suas lutas, as suas dificuldades, mas na hora que encontrarmos a sociedade aflita, nós temos que agir como Jesus. Diferente das multidões que o ignoram, que ignoram o clamor do mundo, ou querem resolver apenas problemas. Diferentes das religiões, que só se preocupam com aquilo que lhe traz retorno. Mas como Jesus, que consegue contemplar uma fé inigualável, mesmo nas cidades de Tiro e Sidom, e com uma mulher cirofenícia, cananeia, que somente uma declaração fez: filho de Davi. Que Deus nos ajude a olharmos para esse mundo perdido e o tratarmos como Jesus, cheio de amor, cheio de amor. Vamos orar. Pai querido, Pai amado, obrigado, Senhor, por não nos deixar esquecer da nossa vocação. Obrigado, Senhor, por não permitir que a mensagem, ó Pai, que impactou a nossa vida no dia da nossa conversão, mesmo que não nos lembremos desse dia, pois talvez, ó Deus, temos o privilégio e a graça de termos nascido no povo do Senhor. Ou temos o privilégio de termos sido adotados durante o tempo da nossa vida. Ó Pai, que aquela mesma compaixão que o Senhor teve por nós, quando nós andávamos desgarrados, perdidos, em um mundo completamente alheio à Tua presença,
O Senhor teve compaixão de nós. O Senhor ouviu o nosso clamor. O Senhor ouviu, ó Deus, o clamor que nós achávamos que não precisávamos fazer, pois nossa alma clamava pela dominação do pecado. Nós não conseguimos ver a glória do Senhor. O Senhor cuidou de nós e ainda cuida, porque o pecado ainda tenta nos derrubar. Obrigado, Senhor, por não deixar esmorecer em nós a certeza de que servimos a Ti. Servimos em uma religião que Te adora, mas é a Ti que servimos, é ao Senhor que adoramos. Obrigado, Senhor, por tocar em nós e não nos permitir perder a sensibilidade por aqueles que ainda estão destruídos pelo pecado. Obrigado, Senhor. Fala ao nosso coração em nome de Jesus. Amém. Amém. Fiquemos em pé para cantarmos juntos o hino 146. Preciosa e rica promessa de Jesus Cristo, celeste Rei, ao que confia na sua graça, diz Ele: nunca te deixarei. Oh, não temas, pois eu contigo sempre serei. Oh, não temas, porque eu nunca te deixarei. Para remir-te, dei-me o teu sangue, vem sem demora, pois te chamei, meu para sempre, tu és agora, nunca sei, nunca te deixarei. Oh, não temas, pois eu contigo sempre serei. Oh, não temas, porque eu nunca te deixarei. Ainda que indigno foste escolhido, jamais vaciles, porque eu te amei. Quem dos meus braços pode arrancar-te? Seguro sempre te guardarei. Oh, não temas, pois eu contigo sempre serei. Oh, não temas, porque eu nunca te deixarei. Eu nunca te deixarei. Vamos receber a bênção do Senhor. Amada igreja, ide em paz, e que a graça maravilhosa do Senhor Jesus, o amor incomparável do Deus Pai, a presença consoladora do Espírito Santo esteja sobre a sua vida, envolva o seu lar com a graça maravilhosa do Senhor Jesus, esteja em todo o caminho por onde andares hoje e por todo sempre. Amém. Amém.
pode se sentar.